A paz do Senhor Jesus, irmãos, é uma alegria retornar a essa casa, a convite do pastor Antônio e a pastora Ivanilda. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Fabíola, eu sou de São José dos Campos e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Mas antes nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, entronize o seu pensamento ao Senhor. Vamos orar nesse momento, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o seu nome nesta hora, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. Pedir ao Senhor, ó Pai, que neste dia o Senhor venha tocar, Pai, em nossos corações, através da sua palavra. Que através da sua palavra, Pai, vidas venham ser transformadas, renovadas e restauradas pelo poder que há em Ti. Por isso, ó Pai, sê conosco no dia de hoje. Toma essa palavra nas suas mãos, ó Pai amado. Toca nos corações, ó Pai, e que o nome do Senhor mais uma vez venha a ser glorificado. É que eu te peço nesse dia, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você que está com a sua Bíblia, ou com seu iPad, ou com seu celular, abra aí no Evangelho de João, no seu capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome a sua cama e anda. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para a igreja. E eu gostaria que você fosse muito tocado por ela nesse dia. O Evangelho de João, ele nos traz uma tratativa das obras de Jesus muito simples. Vem apresentando Jesus como aquele que cura, aquele que faz, aquele que age, aquele que expulsa demônios, aquele que traz vida nova ao homem. E não é diferente nesse capítulo ao qual nós lemos. No capítulo 5 ao qual nós lemos, a Bíblia vem dizendo que Jesus estava subindo a Jerusalém. Mas quando Jesus subia a Jerusalém, ele parou ali no a porta das ovelhas, né, onde havia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque, a Bíblia vem nos dizendo que havia multidões de enfermos. Então logo nós sabemos que aqui não era uma, 2 ou 3 pessoas, era uma grande multidão, eram muitas pessoas que se encontravam ali, cegos, coxos, paralíticos, esperando apenas o movimento das águas. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali de quando em quando descia um anjo, movimentava essas águas, e a primeira pessoa que descia após o movimento das águas, ela era curada da enfermidade que tivesse. Só que Jesus naquele lugar, irmãos, olha só, é interessante a gente dizer que o contexto desse tanque de Betesda, ele traz a realidade dos nossos dias hoje. Aqui nesse tanque as pessoas estavam esperando o movimento das águas para serem curados, porque havia aqui uma multidão de enfermos. E o contexto que nós estamos vivendo hoje também está assim. Olha só a nossa realidade hoje. Encontramos uma grande multidão de pessoas enfermas, acometidas pelo Covid, outras acometidas de outras enfermidades, esperando por um milagre, esperando por um socorro, esperando por um hospital, por uma medicação. Olha só que interessante, a mesma realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus aqui, quando ele encontrou com esse homem que a Bíblia vai relatar, que estava nesse lugar há 38 anos, Jesus resolveu mudar a história desse homem. Por quê, queridos? Porque nós seres humanos normais, nós somos acostumados com a situação. Nós nos acostumamos com a situação. Veja só, a Bíblia vem nos dizendo aqui no capítulo 5 que havia uma grande multidão de enfermos. Eu acabei de falar aqui para vocês que nós estamos vivendo uma realidade hoje que encontra-se o nosso país com uma grande quantidade de enfermos, uma multidão de enfermos também. Só que nós nos acostumamos já com essa situação de encontrar alguém e falar: fulano está enfermo, Beltrano também está com enfermidade.
Ah, fulano foi curado, talvez da Covid, talvez de outra enfermidade, e nós vamos acostumando com essa situação. Apenas que a nossa ação é orar, ligar, né? A gente como igreja interceder, mas acabamos nos acostumando com a situação. Mas Jesus não é como nós. Jesus não é dessa forma. Jesus, ele nunca se acostuma com o sofrimento e com a aflição daquele que é justo, porque a própria palavra de Deus fala que ele não tem prazer no sofrimento do justo. Ei, querido, o Senhor não tem prazer no seu sofrimento. Pode ser que o sofrimento que você esteja passando hoje, a situação delicada que a sua casa se encontra hoje, talvez o seu marido hoje esteja atribulado, os seus filhos estão numa situação delicada. Ei, eu quero te dizer, o Senhor não tem prazer nesse sofrimento. Foi isso que aconteceu aqui em Betesda, foi isso que aconteceu diante desse tanque, foi isso que aconteceu com esse homem que a Bíblia vem relatando que tinha 38 anos que ele estava nessa situação. Jesus chegou ali porque Jesus não estava conformado com essa situação, porque a Bíblia vem dizendo que Jesus estava subindo a Jerusalém. Talvez Jesus, irmãos, ele não ia parar ali, mas ele resolveu parar. E ele poderia, com todo o poder que ele tem, de curar a todos que estavam ali, como o nosso Deus tem poder de decretar hoje a cura para toda a nossa nação, para todo mundo. Mas Jesus aqui, nesse momento, ele resolveu falar com apenas um homem, que havia 38 anos que estava nessa situação. E a conversa de Jesus com esse homem foi uma só, aleluia, foi um diálogo só, foi uma conversa só. Jesus virou para ele e falou assim: queres ficar são? Aleluias, queres ficar são? Foi a pergunta que Jesus disse para esse homem. A Bíblia não vai nos dizer o nome desse homem, a Bíblia não vai dizer se esse homem tinha família, a Bíblia não vai dizer se esse homem era casado, a Bíblia não vai dizer a condição social dele, mas a Bíblia nos diz que ele fazia muito tempo que estava numa condição de paralisia. Ele não andava, porque olha o que ele responde para Jesus no versículo 7, acompanha aí na sua Bíblia, no seu iPad, no seu telefone, olha o que ele diz. Quando Jesus fala para ele, queres ficar são? Ele diz assim: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Irmão, olha a questão da paralisia desse homem. Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ele já responde com uma desculpa. Ah, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me coloque, aleluias. E muitas vezes somos nós. Nós estamos numa situação delicada, amém? Dentro dos nossos lares, nos nossos negócios, com as nossas famílias, e Jesus apenas faz uma pergunta nesse dia para nós: queres ficar são? E muitas vezes nós viemos com desculpa: ah, eu não tenho tempo para ficar são, eu não tenho disponibilidade para estar são. Foi isso que esse homem respondeu para Jesus: eu não tenho homem algum que me coloque, aleluia, quando as águas é agitada. Por quê, irmãos? Porque há 38 anos esse homem vivia a mesma situação. Há 38 anos, que é o que a Bíblia diz que ele estava nessa condição, esse homem já não tinha mais esperança, já não tinha mais fé, ele já não acreditava que as coisas poderiam mudar para a sua vida. Então, quando Jesus pergunta, ele estava diante de Jesus, que poderia mudar a situação. A paralisia dele foi tanta que ele ficou, a paralisia dele foi tanta que ele não conseguiu nem reconhecer que era Jesus que estava falando para ele se ele queria ficar são. Ele estava diante da cura, ele estava diante do homem que poderia mudar a sua história, mas ele não conseguiu enxergar, porque o tempo que ele ficou numa condição de paralisia o cegou, aleluia. E quantas vezes estamos numa situação delicada, vivemos situações difíceis, de aflição, de angústia, de problemas em casa, no trabalho, com filhos, com o esposo, e não conseguimos enxergar um Deus que só pergunta para nós: queres ficar são? Aleluias! É o que o Senhor perguntava para esse homem: ei, eu quero te tirar dessa situação de 38 anos. Queres ficar são? Ei, eu estou aqui para estender a mão e acrescentar fé em você. Queres ficar são? Eu quero te dizer que há esperança para a sua vida, sim. Aleluias! Há esperança ainda.
Aleluia! Aquele homem não conseguiu atentar para essa questão, porque ele estava diante de Jesus. Só que Jesus, aleluia, ele não desiste do homem. Jesus não desiste da mulher. Jesus não desiste de nós, meus queridos. Jesus não desiste da sua família, da minha família. Jesus nem levou em consideração a desculpa que ele deu, que não tinha ninguém que o colocasse lá. Jesus continuou o diálogo. E olha só o que Jesus respondeu para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia! Foi a resposta de Jesus para ele depois do diálogo. Falou: eu não quero saber qual é a sua desculpa, eu não quero saber qual é a sua situação, eu tenho uma coisa para te dizer: levanta-te. Aleluia! Irmãos, olha só, talvez você está aí na sua casa, você não está acometido de uma grande enfermidade, que o que está assolando aí o mundo. Você não está acometido dessa enfermidade, mas os seus negócios não vai bem, mas a sua casa não anda, os seus filhos não andam, o seu marido talvez não esteja do jeito que o Senhor quer, talvez as suas coisas não estejam do jeito que é para estar. Aleluias! Oh, glórias a Deus! O isolamento talvez tenha deixado você doido, porque conviver muito tempo dentro de casa para você talvez é algo novo. Aleluias! Então esses processos que nós estamos vivendo hoje estão trazendo novidades para as nossas vidas. Novidades boas e novidades ruins, eu não digo nem ruins, novidades a serem melhoradas, porque tudo que o Senhor faz é bom. E se o Senhor instituiu a sua família, a sua casa, é uma coisa muito boa. Então você está sendo lapidado nesse processo, aleluia. Mas hoje você não está acometido de uma grande enfermidade. Mas como eu disse aqui, repito, talvez os seus negócios não vão bem, a sua casa não anda bem, esse isolamento está deixando você doido. Mas eu quero te dizer, há esperança ainda para você. Jesus fez uma pergunta para esse homem: queres ficar são? Sabe por quê? Porque a mudança para a vida dele não dependia só de Jesus, dependia também dele. Aleluias! A mudança, meu querido, que eu e você precisamos, depende muitas vezes de nós. Jesus não falou para ele assim: olha, então recebe aí a cura e tal. Não, Jesus falou para ele assim: olha, levanta-te. Aleluia! E o Senhor fala para nós aqui: ei, queres ficar são? Quer ter os seus problemas solucionados? Quer melhoria dentro da sua casa? Quer prosperidade dentro dos seus negócios? Levanta-te! Aleluia! Sabe por quê, meus queridos? Porque a dor não é a sua vestimenta. Deus não te criou para você viver com dor na sua área sentimental, viver com dor na sua área espiritual, viver com dor dentro da sua casa, com a sua família. Não, o Senhor, Ele é vida, e quando Jesus é vida, Ele cura, Ele restaura, Ele renova, e Ele faz tudo novo. Aleluias! Foi isso que ele falou para esse homem: ei, levanta-te, tome a tua cama e anda. Aleluias, glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor aí na sua casa? Dê um glória a Deus, dê um aleluia bem grandão. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor, a minha dor não é a minha vestimenta. Hoje eu vou tomar uma decisão, eu vou levantar. Eu vou me levantar dessa prostração, dessa murmuração, aleluia. E o Senhor vai mudar o quadro da minha história, vai mudar o quadro da minha casa. Porque foi isso que aconteceu quando esse homem resolveu se levantar. Quando o Senhor falou para ele: queres ficar são? Ele deu uma desculpa, ele falou: não tem ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém. Por quê? Porque ele já estava paralisado há muito tempo, ele já não tinha mais fé, já não tinha mais esperança e nem ânimo, talvez, irmãos, para continuar, para se arrastejar e ir até o tanque. E muitas vezes nós somos assim. Esquecemos as coisas que Deus faz, esquecemos o que Deus já caminhou conosco até hoje, nos prostramos diante de uma situação que é pequena, murmuramos, aleluia, e não temos mais forças para levantar. Mas hoje o Senhor diz:
Queres ficar são? Aleluia. Levanta-te. O levantar aqui é se colocar de pé de verdade. Porque esse homem, ele tinha uma paralisia e ele se colocou de pé. Só que a Bíblia vem dizendo que Jesus deu uma ordem: levanta-te, tome a tua cama e ande. Ele não se colocou de pé e saiu andando sem nenhum peso nas suas costas, aleluia. Não, ele pegou a sua cama. Ele ainda saiu carregando, aleluia, que a Bíblia diz: toma a tua cama, o leito em que ele vivia deitado, para ele nunca esquecer de onde o Senhor o tirou. Oh, aleluias. Para nós aqui, queridos, talvez esse leito, essa questão de tomar a cama e andar, aleluia, são os problemas que rodeiam a sua vida. São as dificuldades que impedem você de caminhar. O Senhor fala assim: ei, levanta-te, pega a tua cama, pega esse seu problema, aleluia, e caminha, e anda. Porque parado, meus queridos, nós não chegaremos a lugar nenhum. A igreja de Jesus parada, ela não chega a lugar nenhum. Então a ordem é para nós caminharmos. A ordem é para nós prosseguirmos. Moisés, diga ao povo que marche. Ei, meu querido, caminhe na dificuldade. Caminhe nessa dor, nessa angústia. Caminhe, continue caminhando, não pare, aleluia. Porque certamente lá na frente há uma vitória para você. Porque é o Senhor que diz, ele falou assim para ele: ó, levanta-te, tome a tua cama e ande. Porque o Senhor declarou para ele assim: olha, essa dor não é mais a sua vestimenta. Esse quadro de paralisia não te pertence mais. Essa situação dificultosa que você está há anos aí, não te pertence mais. Então agora você levanta e anda, aleluia. Meu irmão, levanta dessa situação, dessa prostração, porque esse não é o seu lugar. Esse não é o lugar que o Senhor tem para você, aleluia. Seja ele qual for. Ah, minha irmã Fabíola, mas você não sabe a situação que eu passo na minha casa. Você não sabe a situação, quão difícil é com os meus filhos, com o meu esposo, no meu trabalho. Não importa a situação, porque no campo da impossibilidade, o nosso Deus é mestre, aleluia. No campo da impossibilidade, a palavra do Senhor diz que o impossível é só Ele que pode tornar possível. Então creia nessa verdade, creia nessa palavra, que o Senhor hoje, Ele quer te fazer são. Ele quer fazer a sua casa sã, curada, restaurada, transformada, porque a dor não é a sua vestimenta. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Quando ele diz para esse homem: levanta-te, Deus cria nesse homem a esperança que já estava perdida. Deus cria nesse homem a fé que já estava perdida. Porque só esse homem se levantar e caminhar não seria nada, aleluia. Mas esse homem levantou com a esperança renovada, com a fé restabelecida, ativada, aleluia. E começou a caminhar, assim diz a palavra. Olha o que diz lá. No versículo 9: logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, aleluia. E aquele dia era sábado. Mais à frente nós vamos, e olha o que diz lá no versículo 14, o último versículo, diz assim: depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ao 15: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Ele só teve conhecimento de que ele estava falando verdadeiramente com Jesus depois que ele encontrou com Jesus no templo, aleluias. Porque até então ele foi curado, levantou, pegou a cama dele e prosseguiu. Mas ele foi em direção ao templo, ele foi em direção à fonte, ele foi em direção a Jesus. Muitas vezes nós decidimos nos levantar, decidimos sair das frustrações, mas caminhamos por caminhos tortuosos. Caminhamos por caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Buscamos conselhos errados.
Mas aqui esse homem se levantou, foi curado e foi direto para a fonte, que foi Jesus. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 14 que ele foi para o templo. E lá ele conseguiu conversar com Jesus. Jesus virou para ele e falou: agora sim você está são. Aleluia. Vai e não peques mais. Ou então, não pratique mais o que você praticava antes. Não tome as mesmas decisões que você tomava antes. É exemplo para nós hoje. Você se levantou, você está se levantando, você está se colocando de pé em meio à dor, aleluia. Mas não pratique mais as velhas decisões, abandone ela, aleluia. E Jesus diz para ele: vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Então Jesus, aí a Bíblia vai dizer que esse homem foi e começou a falar que Jesus era que o tinha curado, porque até então ele não tinha esse conhecimento. Então muitas vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos enxergar a Jesus, mas ele sempre esteve conosco, na situação ruim, na situação boa, na situação difícil, na situação, aleluia, que não tem esperança. Você sabe por quê, irmãos? Quando Jesus fala para nós: olha, tem de bom ânimo, o ânimo gerado em nós não é na bonança, não é na alegria. O ânimo gerado em nós é na dificuldade, é no choro, aleluia. Porque é assim que nós vamos criar bom ânimo para vencer. Aleluias. Porque ele diz que esse bom ânimo é criado na fraqueza. E a Bíblia vem nos dizendo que quando estamos fracos, aí estamos fortes, aleluia. Esse homem, ele tinha uma paralisia que o tornava fraco. Mas quando ele ouviu a Jesus, quando ele obedeceu a ordem de Jesus, ele se levantou na sua fraqueza e ele foi forte, aleluia. Porque ele conseguiu anunciar a Jesus, glórias a Deus, na sua situação, porque Jesus o tirou da paralisia. E o Senhor hoje pergunta para nós, é o que ecoa no dia de hoje: queres ficar são? Queres ficar são? A sua casa precisa ficar sã, os seus negócios, a sua vida espiritual, aleluia, a sua vida com seus filhos, os seus relacionamentos precisa ficar são? É a pergunta do Senhor para nós nesse dia, aleluia. Ele diz: então levanta-te, você quer, eu quero, então vamos nos levantar, então levanta-te, aleluia, porque é Ele que traz o bom ânimo para você conseguir prosseguir. É Ele que vai te fazer caminhar mesmo com a sua dor, mesmo com a sua luta, mesmo com a sua dificuldade. Porque você não está caminhando sozinha, você está caminhando com o Mestre, você está caminhando com Jesus. Por isso não desista. A Bíblia vai nos relatar, e eu já estou encerrando, a Bíblia já vai nos relatar acerca de um homem, aleluia, que decidiu mudar o decreto que ele tinha para uma vida toda. Glória a Deus. Dá um glória aí, aleluia. Esse homem, a Bíblia relata que ele decidiu mudar o decreto da sua história. Ele foi sentenciado desde o nascimento, e o nome dele é Jabes, está lá em Crônicas. O nome dele era Jabes porque a mãe dele o teve com dor. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que a mãe dele o teve com dor, com muito sofrimento, então o seu nome chamou Jabes. Então aonde Jabes andava, sabe como ele era conhecido? Olha lá a dor, lá vem a dor, lá vem o cara da dor, lá vem aquele que a mãe morreu com dor, por isso que ele está aqui, olha o cara da dor. Ele resolveu mudar essa história, porque a dor não era a vestimenta de Jabes. A dor não é a sua vestimenta. A dor não é a minha vestimenta, porque o Senhor nos criou sarados e curados pelo nome de Jesus. Então Jabes mudou com uma atitude que ele teve, o decreto que tinha sobre a sua vida. O decreto de dor que tinha sobre a vida de Jabes, ele mudou esse decreto invocando ao Senhor. Aleluia. Assim a Bíblia diz que Jabes orou ao Senhor, pediu para que o Senhor o abençoasse muitíssimamente, alargasse as suas tendas, aleluia, e assim o decreto que era estabelecido pela vida de Jabes não foi mais.
Sabe por quê, queridos? O Senhor me move, me impele a falar de dor, que a dor não é a sua vestimenta. A dor que esse paralítico tinha na vida dele não foi mais a vestimenta dele. Ele ficou 38 anos vestindo uma dor de paralisia. Mas Jesus chegou, restaurou, levantou o homem e a dor nunca mais fez parte da vida dele. E é assim que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Seja o que está te causando dor, ou a situação delicada, seja uma situação mais impossível para você, eu quero te dizer que essa dor não é a sua vestimenta, essa dor não é a sua vida, essa dor não é o seu ministério, essa dor não é o seu casamento, essa dor não é os seus filhos, aleluia, porque o Senhor hoje, Ele restaura essa dor. O Senhor hoje te faz uma pergunta e te dá o poder da escolha. Você quer sim ficar são? Você quer ficar são dessa dor? Você quer ter alívio para essa dor? Aleluia. Então levante-se hoje. Decida se levantar, decida de esforçar, ter bom ânimo, aleluia. Muitas vezes não é fácil caminhar durante a dor, ter bom ânimo durante a dor, mas o Senhor é aquele que te fortalece, o Senhor é aquele que te dá bom ânimo, o Senhor é aquele que restaura e renova suas forças, porque Ele é aquele que restaura e renova as suas forças, aleluia. Por isso, minha querida, assim esperança para a sua casa. Ei, querido, assim esperança para os seus negócios. Ei, família, assim esperança para a sua casa, para os seus filhos, aleluia. Ei, jovem, há esperança para você, aleluia. Invoque ao Senhor, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A dor não é a nossa vestimenta, igreja. A dor não é a vestimenta da nossa nação. Por isso, nesse momento, você que está na sua casa, se você puder se colocar de pé, você que está nos assistindo agora, você estiver onde você estiver, puder se colocar de pé, aleluia, nós vamos clamar, porque a dor não é a nossa vestimenta, aleluias. Esse homem foi curado da sua paralisia, e diante do Senhor não há nada que pode te paralisar. Diante do Senhor, aleluia, a palavra de Deus fala lá em Salmo 91, muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está habitando a sombra do Onipotente, há descanso para a sua vida, descanso para a sua alma, há descanso para as suas necessidades e suas aflições. Porque eu decreto, a dor não é a sua vestimenta. Não há decreto de dor sobre a sua vida, aleluias. Se coloque de pé nessa hora, onde você estiver. Se você não puder se colocar de pé, fica sentado mesmo. Feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar, aleluia. Que o Senhor, aleluia, venha nos visitar nesta hora. Que o Senhor, meu Pai, venha visitar esses lares agora. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro à vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Meu Deus, como foi dito aqui, ó Pai amado, que a dor não é a nossa vestimenta. Meu Deus, que esse processo doloroso, Pai, que essas famílias estão enfrentando, seja ele na situação material, espiritual, familiar, conjugal. Meu Pai, que o Senhor possa fazer, ó Pai, como o Senhor fez com esse paralítico, ó Pai. Que o Senhor possa dar força a essas famílias a se levantarem, a caminharem, a não pararem, dará sobedecaia, soremenerra súbia, porque o Senhor é Deus, ó Pai amado, que dá força, Pai, ao fraco. O Senhor é Deus que traz vida ao que está morto. O Senhor é Deus que restaura, Pai, os seus filhos nesse dia, meu Deus. Por isso, ó Pai, vai de encontro a esses lares, vai de encontro a esse povo, vai de encontro a nossa nação, vai de encontro a esse mundo, meu Senhor. Tudo está no controle de suas mãos. Por isso nós cremos, ó Pai, que operando o Senhor ninguém impedirá. Nós cremos que o agir do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre esta nação, sobre este mundo, ó Pai, é certo. Por isso, ó Pai, vem nos esforçando, vem nos levantando, ó Pai, os que estão prostrados, vem fortalecendo, ó Deus amado, os caídos, vem levantando, Deus amado. Oh Deus, vem curando, vem curando, vem curando. Como diz
diz Isaías 40, que é um salmo de consolo. Consolai, 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 Senhor. Consolai o seu povo, Remanai. Consolai esta nação. Consolai, meu Senhor, consolai. Aleluias. E nos dá vitória, Senhor. E nos dá renovo, Pai. E nos dá, meu Deus, mansidão, paciência. Nos dá estratégias, ó Pai, para vencermos esses dias, ó Deus amado. Porque nós sabemos, ó Pai, que estamos na palma de sua mão. Por isso, meu querido, que você receba essa palavra no dia de hoje, que, como diz Isaías 40 aqui, que o Senhor console a sua casa, a sua família, os seus negócios, aleluia, e tudo que é ligado a você, tudo que é ligado a você, o Senhor venha visitar no dia de hoje, e receba do Senhor o espírito de fortaleza, para você se levantar, para você ser fortalecido no Senhor, para sair e enfrentar os seus dias, enfrentar os seus negócios, enfrentar essa dor que tenta te paralisar, aleluia, porque o Senhor estará contigo, enfrentará contigo, e essa dor nunca mais será a sua vestimenta. Por isso, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, obrigado você por estar nos assistindo até esse momento. Deus te abençoe e até breve.